RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Há 50 anos, começamos a escrever a nossa própria história. Hoje, celebramos com 50 motivos para amar São Tomé e Príncipe todos os dias. Neste mês da independência, carrega 20 dólares ou mais e habilita-te a ganhar em prémios diários 2000 megabytes e 500 minutos para celebrar em grande. E tem mais. Aproveita o equipamento TCL 501 por apenas 1790 dólares, com turno mensal incluído, e celebra o mês da independência com a CST. CST. Somos nós. Começamos com o primeiro tema desta resenha. Explicações do Presidente da República sobre o cancelamento da sessão solene na Assembleia Nacional. O Presidente da República acusou o Parlamento de promover intrigas e interesses do grupo após lhe atribuir responsabilidade pelo cancelamento de sessão solene do Parlamento no âmbito dos 50 anos da independência do arquipélago. Carlos Semedo é o primeiro que convido a comentar esta situação. Obrigado pela possibilidade de exprimir aquilo que ouvi de Sua Excelência o Sr. Presidente da República, precisamente numa reportagem da RSTP. Meu caro, eu não fico com a ideia de que o Presidente da República acusou ou sequer deu explicações. Ele foi muito claro, não é ele que tem que dar explicações em relação a toda esta situação, que de facto é uma situação incompaginável e incompreensível. Veja-se, o que eu ouvi do Presidente, apesar de ter chegado precisamente no fim das celebrações, aterrei em São Tomé, tinha acabado neste dia 12 de julho, segundo me apercebi do que disse o Sr. Presidente da República, é que uma chamada Comissão de Honra, constituída por diversas e ilustres personalidades, traça o programa das festas, das comemorações e define a localização. Ora, o que o Presidente diz é que ele não é tido nem achado nesta situação. Esta comissão deliberou e comunicou tempestivamente de que o ato solene seria na Praça da Independência. Eu não sei com que critério, mas penso que, segundo diz o Presidente, tinha amplos poderes para fazer isso e para regular. Ora, disse-me que, ao mesmo tempo, haveria uma sessão solene, como é uso haver na Assembleia Nacional. Ora, o facto de ter-se cancelado, não conheço os objetivos claros, nem a razão, isto é, nem a invocação, não vi qualquer comunicado, desafia-me o AGEIP e a RSTP para dar a minha opinião, e eu dou-a com base no que eu vi. O Presidente da República não mandou cancelar nada, nem segundo ele tinha poderes para o que quer que seja. Ele iria para onde o ato solene se iria representar. Eu não vejo com maus olhos que o ato solene não possa ser representado na Praça da Independência. Até porque se comemoram precisamente os 50 anos da independência e a Casa Parlamentar não é aquele edifício que os chineses lhe deram. Para mim, no meu conceito amplo de sociedade, a Casa Parlamentar é onde os deputados da nação, ou onde os elementos eleitos para nos governar se podem reunir com liberdade e segurança. Ora, o que é que impediria que, numa situação de consenso, os deputados tivessem uma bancada própria na Praça da Independência? Parece-me que nada, e até parece-me que isto seria, efetivamente, algo que equilibraria e não se fomentaria o que parece existir, esse tipo de guerrilha. Não nos esqueçamos que a primeira e o principal magistrado da nação é o Presidente da República, não é o Presidente da Assembleia Nacional, nem é o Governo, nem é uma qualquer comissão de honra.
Mas eu creio que ele disse muito bem, meu caro, ele não tomou partido em relação a isso, ele foi para onde entendeu que a Comissão definiria como local próprio para a celebração da independência. Eu fico muito triste que o Parlamento tenha tomado esse tipo de comportamento. Não creio que tenha sido o Presidente. E também não creio que a Comissão de Honra tenha tomado isso para desautorizar o Parlamento, porque continuo a entender. Se o Parlamento, os 55 deputados, que até não são muitos, pudessem ter uma bancada de honra, não é? Na Praça da Independência, far-se-ia com toda a solenidade, onde esteve Marcelo Rebelo de Sousa e outras pessoas ilustres. Portanto, meu caro, retificando o que eu ouvi o Presidente dizer, nesse tipo de polémica, ele não é tido nem achado. Ele, como máximo representante da nação, disse o seguinte: há uma comissão de honra para quem se transferiram os poderes e que definiria isso. Isso, em meu entender, ficou claro. Agora, não compreendo as razões pela qual a Assembleia Nacional poderá ter cancelado, isso é o que me dizem, porque se o ato pode ter tido lugar às 10 da manhã na Praça da Independência, às 14 ou 15 poderia ter tido abertura solene também no Parlamento. Mas pronto, essa é a minha opinião. Carlos Villanova parece-me que não tem culpa nenhuma nisto, ou então passou a dita culpa para a Comissão dos Festejos. Obrigado, Carlos Semedo. Luizério Salvaterra, também o seu comentário sobre esta polémica do cancelamento de sessão solene, alusivo aos 50 anos da independência. Ok, como disse inicialmente, eu ainda ontem estava na Rádio Girar, onde faço o comentário com o Presidente, e nós também tínhamos tocado assim ao de leve este assunto, que já foi tocado mesmo no dia 12. E, portanto, como apraz dizer aqui agora, neste momento, como disse, nessas 24 horas, também fui olhar, até que já era um tema de só menos importância, do ponto de vista de já ter sido, não aqui incorrer em repetições, mas fui olhar e fui-me investigar um bocadinho melhor e perguntar aqui a algumas pessoas também sobre o caso, e também ouvi as declarações do Presidente atentamente, e aqui me parece que é preciso fazer aqui um contexto, não um contexto, não diria um contexto, não precisamos de contexto, mas fazer aqui um bocadinho, melhorar aqui o friso cronológico, não é? Que, na verdade, há o anúncio do cancelamento, tanto quanto sei, foi feito por um comunicado da Assembleia Nacional, e que dava conta, né, da indisponibilidade do Presidente e do Primeiro-Ministro com a redação que foi conhecida, que circulou nas redes sociais. Bom, eu fui-me a perceber daquilo, contrariamente ao que eu tinha ontem em relação a esse aspecto, a esse assunto, a esse ponto em particular, que de facto, na verdade, constitucionalmente, o Presidente só se desloca à Assembleia para dirigir uma mensagem à nação, que é como dita o artigo 81 da Constituição. Eu que não sou constitucionalista, muito bem, nem de jurista sou, mas fui ter o cuidado, né, de perceber, porque também no meu entendimento, como é exemplo em muitas outras paragens, vemos que há uma sessão no Parlamento onde se junta, onde já o Presidente e as comunicações, de facto, o ato solene é ali tido lugar. E, na verdade, depois há aqui uma questão de semântica, não sei se estou-me a fazer entender bem, há uma semântica se é ato solene, se é o ato central, onde se há aqui uma diferença de uma coisa e outra. Mas está-me a ouvir bem? Eu estou a ver que o Ajay está a fazer Sim, consegui. Sim. Ok. Pronto. E, portanto, e ao que parece, não existe nenhuma outra obrigação, nem previsão legal para a presença do Presidente no Parlamento, a não ser quando ele tem uma mensagem a dirigir, ou dirigir uma mensagem à nação. E, portanto, nas declarações que eu ouvi o Presidente fazer, eu corroboro, pareceu-me fazer algum sentido, contrariamente ao entendimento que tinha quando, né, no decurso dessa última semana, aquilo que foi se dizendo. E, portanto, o ponto aqui tem a ver com o seguinte: em todo caso, a organização da tal Comissão de Honra, onde o Presidente tem assento, né, tem assento, e tem assento, mas tem opinião e tem uma posição, particularmente uma matéria que o implica diretamente. Ele usou, eu acho que do modo como disse, há uma comissão de honra e havia um acordo prévio de que a sessão solene não teria lugar na Assembleia e, portanto, nesse sentido, fica escusado dessa responsabilidade. Entretanto, é também preciso fazer essa referência, que a alusão que faz à presença de intrigas e de interesses de grupo
Aí eu acho que o presidente não foi assim muito assertivo, porque abriu mais uma vez a palco numa data tão especial, a impressão ou a evidência de um conflito ou da cacofonia institucional que o país vive. E isso não abona a um momento em que nós estamos a celebrar a alma e a simbologia dos 50 anos, estarmos outra vez envoltos, mais uma vez, envoltos neste ambiente de conflito, de institucionais e de posicionamentos, sobretudo públicos. Agora, tudo parece crer, com esses elementos, que de facto a responsabilidade é maior estará seguramente na Assembleia, que mesmo, e tanto quanto soube, a intenção era fazer uma cerimónia de homenagem ao primeiro presidente da Assembleia Constituinte, Jerónimo Xavier. Há algo que também não partilho muito, não corroborem, na medida em que eu acho que nós, na verdade, estas celebrações têm de ser feitas no coletivo. Eu acho que ficaria muito melhor que fosse feito a toda a Assembleia Constituinte e não particularizar necessariamente a uma pessoa, a uma figura. Mas aí a responsabilidade recai sobre a Presidente da Assembleia, que deveria, pelo menos, poupar o país. Há uma articulação institucional, ao nível dos órgãos de soberania, trocam impressões e evitávamos de ter esse cenário, esse ambiente de mais uma descoordenação e de uma certa atrapalhada que se verificou a propósito desse cancelamento. Eu, como eu dizer agora, quero ouvir os outros comentadores e podemos assim discutir melhor. Obrigado, Luís Hélio. Liberato Muniz, desta vez, o que tinha a dizer sobre a situação que, por fim, o Presidente da República ainda garante um relacionamento perfeito com a Assembleia Nacional? Eu já havia falado deste tema na semana passada e eu volto a falar dele agora com o mesmo timbre. É que, no meu entender, se nós íamos comemorar os 50 anos da independência e se o Presidente da República é o mais alto magistrado da nação e se a Presidente da Assembleia tem a responsabilidade que tem de ser a primeira dos deputados que representa a nação, eu julgo que, independentemente de todos os desentendimentos que pudesse ter havido, era obrigatório, no meu entender, que eles se entendessem antes e que isto não viesse à praça pública. Porque nós temos tido um país que nos últimos 50 anos tem sido de conflitos e, pior ainda, nos últimos 30 anos tem sido de uma divisão catastrófica no país, onde ou se é de um lado ou se é do outro. E cabia sempre ao Presidente da República, eu tenho dito isso várias vezes, tudo fazer em São Tomé e Príncipe para que esta divisão não continuasse, porque essa divisão tem permitido que as pessoas, quando cheguem ao poder, possam simplesmente promover os seus amigos, promover as suas pessoas e excluir a outra parte, que é precisamente o que tem estado a matar a nossa total democracia em São Tomé e Príncipe. Nesse sentido, o Presidente tinha essa obrigação. Mas, para além dessa obrigação do Presidente da República, a responsabilidade factual deste problema está, como disse bem o Carlos Semedo e também como disse o Luís Hélio, na Assembleia. Porque é o seguinte, primeiramente, e eu disse isso na semana passada, a Presidente da Assembleia chegou ao país na quinta-feira. Tendo chegado ao país na quinta-feira e o dia 12 de julho seria 12 ou 3 dias depois, sabendo deste problema, eu não entendi como é que a Presidente da Assembleia facilmente, com facilidade de contactos que nós temos em São Tomé e Príncipe, não tivesse entrado em contato com o Presidente da República, com o Primeiro-Ministro e com a Comissão de Honra, no sentido de tentar saber o que é que existe factualmente e como o resolver. Porque mais importante que o Presidente da República, mais importante que a Presidente da Assembleia, ou que qualquer um de nós, era esse ato de 50 anos que nós queríamos dar uma roupagem nova, pelo menos de dizer que nós somos capazes de começar uma nova etapa, com novo entendimento e desenvolver o país. E o que aconteceu é que essa decisão de anular, e este é que é o problema, de anular essa sessão solene, não foi uma decisão da totalidade da Assembleia. Foi uma decisão da Presidente da Assembleia, do líder parlamentar do ADI e do líder parlamentar do PUM. Porque os outros pediram, inclusive, à Presidente da Assembleia, e eles
tenha que se responder por isso, pedir ao presidente da Assembleia que falasse com o presidente da República no sentido de tentar encontrar uma solução que viabilizasse tudo isso. Isto não aconteceu e o que nós tivemos é o comunicado de que a Assembleia, na totalidade, decidiu cancelar o ato. Isto não é verdade. E é mau, muito mau, que novamente os nossos partidos em São Tomé e Príncipe não sabem fazer política, porque ninguém veio dizer efetivamente o que é que aconteceu. Cingiram-se a esse comunicado da Presidente da Assembleia e toda a gente ficou calada novamente. Isso não ajuda a esquecer o problema. E outra coisa muito importante é que o Presidente da República também não contribuiu para que a festa fosse a melhor, porque ele só veio dar justificação depois da festa de 12 de julho. Não, devia-se ter encontrado uma solução de modo que se resolvesse isso, porque é isso que nós esperamos dos nossos altos dirigentes, que eles resolvam o problema e que nós possamos viver na paz, na tranquilidade que todos nós esperamos. E termos assistido no dia, ou seja, na festa dos 50 anos da independência de São Tomé e Príncipe, a uma guerra desnecessária entre o Presidente da República e a Assembleia, não abona em bom de São Tomé e Príncipe. Agora, vir dizer, como diz Jai, que o Presidente da República diz que existe um bom clima entre o Presidente da República e a Assembleia e vice-versa, isso não é verdade. Porque se fosse verdade, tal não teria acontecido. Ter-se encontrado uma solução. E não se entende como é que, havendo uma comissão de honra, como é que, havendo uma comissão que presidiu todas essas festas, não se tivesse encontrado a tempo e horas, e só no dia 8, como o Presidente diz, só no dia 8 é que se decidiu uma coisa tão importante. Eu pergunto, como é possível ser só no dia 8 uma coisa que o 18º governo já havia constituído a equipa para a organização da festa dos 50 anos? Ou seja, nós temos uma comissão que está a funcionar há praticamente 1 ano e tal para esta festa. E não é admissível que essas coisas aconteçam. Então, o que eu posso dizer... Então, seja, é mais uma situação que vem transmitir a divisão entre estas duas Sim, instituições, a presidência e a Assembleia. transmite a divisão, transmite a intranquilidade, ainda mais quando se sabe que o próprio ADI, que agora está no poder, é um ADI 2, quando existe dentro desse partido 2 ADIs. Isto não é bom para São Tomé e Príncipe. O que tem que acontecer é cada um tem que ser responsável pelos seus atos e quem julga tem que ser os tribunais, não podemos ser nós. Então, os que nos representam têm que tentar fazer todo o seu melhor para que o país, para que nós nos sintamos tranquilos. Infelizmente, a contribuição do Presidente da República e a contribuição da Assembleia não foi boa para esta tranquilidade. Por quê? Porque, então não que se pode considerar verdadeira a afirmação do Presidente dizer que há um relacionamento perfeito entre as duas instituições? Não existe. O Presidente da República sabe que nós que assistimos, que nós que acompanhamos, sabemos que essa relação de visível, boa, não existe. E ela é má. Porque o que nós queremos em São Tomé e Príncipe não é que cada um se catapule e diga que eu sou melhor que o outro, que eu sou o presidente, ou que é primeiro-ministro. Não. O que nós queremos é que cada um responsável pela soberania, ou não, cada um responsável por algum setor em São Tomé e Príncipe, nos transmita a tranquilidade, a responsabilidade, a seriedade suficiente para nós dizermos, nós temos um país que é capaz de caminhar e nós não podemos ter um país em que nós acreditamos que o próximo a ganhar as eleições vai exercer o exercício do poder para vingar o outro, inclusive aqueles que supostamente pensam que pertencem ao ADI ou que pertencem ao MLSTP. O país não é do ADI, o país não é do MLSTP, não é do Basta, não é do Presidente da República, o país é de todos os santomenses que, de tempo em tempo, por ser um país democrático, vai às eleições e tenta encontrar pessoas com capacidade, com consciência, com tranquilidade suficiente e capaz de se colocar acima de todas as guerras, todas as quicilhas possíveis para que o país possa andar. E isso nós não assistimos por quê? Porque, independentemente de haver um ato central na Praça da Independência, poderia muito bem, sim senhora, haver uma outra atividade na Assembleia, mesmo que o presidente não lá estivesse. Mas era preciso que tudo acontecesse
com maior tranquilidade, porque o que me dá às em São Tomé e Príncipe é que dá-me a impressão que cada um tenta competir com o outro e dizer que eu sou melhor, que eu é que mando, que eu é que posso. E isto é muito mau e eu fico preocupado, porque, infelizmente, parece ser de forma transversal. Aqueles que dizem que são diferentes, quando chegam ao poder, também querem ser eles a mandar, porque mandam em todos e por aí fora. É isso que nós temos estado a ver em São Tomé e Príncipe, e que, no meu entender, não é bom e não traz nada, mas nada mesmo de bom, mesmo para aqueles que digam eu quero criar um novo partido, quero criar um novo movimento, os santomenses já não conseguem acreditar, porque acham que quem quer chegar ao poder quer simplesmente resolver o seu problema e demonstrar que tem poder em relação aos outros, quando não é isso que se quer. O que se quer é que cada um faça o seu trabalho, e nesse ato de 12 de julho, acho que todos perderam a oportunidade de dizerem que podiam fazer diferente, porque Santo Tomé e Príncipe pode ser diferente, porque o povo espera que seja verdadeiramente diferente. Obrigado, Liberato. Antes disso, devo-me corrigir, me corrigir nesse caso, ao que disse antes, não foi o Presidente da República quem afirmou um relacionamento perfeito, mas sim a Presidente da Assembleia Olha, Nacional. Jai, Sim, eu sim. podia. Posso? Ok, posso. Sim, Eu não conheço aqui, digamos, o protocolo aqui do vosso programa, sim, quando sim. está comentador. Então, pronto, estou aqui a pedir aqui a palavra, não sei se abusivamente ou se fora né, do protocolo habitual, mas era, pronto, eu aqui, na verdade, fiz um comentário também curto, porque também o tema já está de si, obviamente que o tema não está esgotado, no sentido em que, né, essas explicações vieram aqui agora trazer aqui a lume tudo aquilo que já foi aqui dito, mas no essencial, eu diria que o essencial, mais do que de se tratar de ter havido sessão, ter acontecido uma sessão ou não, ou o presidente ter lá ido ou não, foi o facto de tratou-se de ambos os órgãos não terem conseguido proteger, né, o símbolo dos festejos e o símbolo da independência. E nisso todos falharam, porque me parece que eu não vejo qualquer tipo também como disse o Leonardo, não vejo qualquer tipo de problemas, até porque se é uma comissão, ou se as estruturas, que eu já fiz, inclusive, já fiz reparos e já fiz uma nota na minha rúbrica Flavovon, que tinha muitas dúvidas e muitos reparos e inquietações, tendo em conta a estrutura e a orgânica funcional da comissão. Portanto, quando o Liberato diz que devia funcionar há um ano, ela não funciona simplesmente, e as evidências foram patentes no curso dos festejos, e do dia 12 particularmente, e essa é mais uma prova de que eu agora não sei lhe dizer se eu disse isso de outra vez de uma maneira até muito assertiva e se calhar até abrasiva, e quero aqui ter cuidado, mas a impressão com que fico foi que não foi só de uma questão de descortesia, eu acho que também é o próprio ADI e as estruturas da Assembleia, da liderança da Assembleia afetas ao ADI, como sabemos, né, quer o governo, como dizer, e como é sabido por todos, emana do partido ADI, toda a governação, neste momento, como a conhecemos. Portanto, eu acho que é o ADI a não estar a fazer transbordar para a nação, nesta data particularmente especial, e, portanto, afeta e implica a cada um deles de uma maneira bastante mais consistente e mais visível, a transbordar as suas crises internas. Quer dizer que não estão, esses atores não têm estado, não estiveram e não têm estado à altura das suas funções e daquilo que se espera deles, particularmente no momento desse. E, portanto, se num momento deste estão propalados há não sei quanto tempo, com as comissões que hoje representam essencialmente o aparelho estatal, não há presença da sociedade civil, não há presença da academia, não há presença dos atores, dos vários atores, dos talentos, inclusive, ao nível mesmo da organização destes eventos. Foi o Estado que assumiu para si, na pessoa do Ministro da Defesa e depois do outro lado da Subcomissão Ética da Ministra do Ambiente, a tratar da memória, da cultura e dos projetos, digamos, que deviam estar aqui na montra das festividades. E, portanto, é essencialmente mais um episódio e mais uma evidência daquilo que já estamos cansados de ver, e parece-me que os atores que as praticam não estão, eles acho que relativizam tudo. Eu penso que não têm sequer noção, porque nas guerrilhas, ou aquele mesmo presidente apontou, né, no meio depois de ter dito as coisas certas, decidiu no fim deixar aquela nota do reparo que eu achei pouco feliz, de dizer, né, das intrigas dos pequenos grupos. Pois é, o Sr. Presidente, é que esses pequenos grupos são, na verdade, o segundo ordem de soberania. E, portanto, eu acho que
é esse caldo, né, de cacofónico e que nós temos estado a viver e que nós não vamos seguramente tolerar e não pretendemos que ele continue. E esse é um outro desafio que seguramente dará um outro programa, que me parece que a pergunta se circunscreve-se a esta situação em particular, não é? É só para dizer um reparo. Concordo integralmente com o que Liberato acabou de dizer e com o que o comentador Luís Hélio também afirmou. Para dizer que, de facto, as palavras soam a falso, porque o que se constata é que há uma guerrilha e um mal-estar institucional, como diz Liberato e Luís Hélio, dentro da própria estrutura do partido governante. E não nos esqueçamos que o Presidente da República, não sei se rasgou o cartão, como se costuma dizer em termos coloquiais, mas o que é certo é que ele é e foi e continua a ser um indefectível responsável dentro da estrutura do ADI. E é isso que me parece que reflete o mal-estar do Estado, porque o partido do governo é, neste momento, isto é, o governo é, neste momento, um governo deste Presidente da República que apontou a dedo as personalidades. Por outro lado, há uma ignorância da responsabilidade, que às vezes é típico das responsabilidades dos São Tomenses. Quem dissolve o Parlamento não é a Presidente da Assembleia, que ela pode renunciar no meio açoite, é o Presidente da República. Portanto, é uma falta de respeito institucional, que se o Presidente sentir essa falta, jurídica ou constitucionalmente, como algo de intolerável entre as relações, ele tem a bomba atómica e, porque ainda está dentro dos poderes constitucionais, pode dissolver a Assembleia. Expulsou o governo anterior, nomeou um governo. Bom, isto para dizer que, de facto, como diz Luís Hélio, o tema está esgotado. Não vale debatermos isto. E quanto mais nós debatermos isto, ouça-me, só para dizer, não sei se vamos debater isso ou não, mais ou tão importante e tão escandaloso, Liberato, mais escandaloso, e podemos abrir um parênteses, eu vou terminar já, do que essa questão do ato solene num lado ou no outro, é aquilo que se está a passar neste momento. Está agendado para a próxima quarta ou quinta-feira o debate sobre o 25 de novembro. E sabem o que é que está a acontecer? Os deputados que tiveram assento estão a fazer-se substituir. Isto é um escândalo. Isto é uma vergonha total. Metade do Parlamento, ou quase, vai deixar de ser o Parlamento que tem votado estes disparates todos para irem os substitutos que nunca participaram em debate nenhum, entrar numa sessão solene por causa do 25 de novembro. Vocês estão a ver por onde é que isto vai. E com isto me quero. Muito obrigado. Peço desculpa pela intervenção. Eu vou dizer, porque normalmente eu, quando faço os comentários, procuro também sempre positivo, não é só fazer a crítica e a opinião, também ver o que me ocorre como sugestão. E eu penso que com aquilo que aconteceu, embora nós não celebremos todos os 12 de julho como celebramos este, mas talvez fosse a altura do Presidente, então, promover, lá nesse ambiente de paz que ele diz que ainda subsistir e que é preciso perseguir, diga-se de passagem, tanto uma lei, urgentemente uma lei nacional de 12 de julho, que define, então, funções protocolares de cardiólogo de soberania, que institua um calendário fixo e que envolva a sociedade civil para que essa celebração não seja, mais uma vez, refém dessas agendas políticas e dessas disputas de poder. E talvez fosse um contributo para tentarmos sair pelo menos em relação aos festejos que vão acontecer outros, e pelo menos até o final do ano, conforme ele disse, até 31 de dezembro, podemos também tentar ultrapassar essa situação. Era só isso que me ocorreu. Eu queria deixar aí 2 pontos. Um ponto é em relação àquilo que o Luís Hélio diz que praticamente a comissão funciona nos últimos dias. E isto tem sido uma prática de São Tomé nos últimos 50 anos. Quando se tem uma programação, as pessoas esquecem toda essa programação e só depois, em cima da hora, independentemente da instituição que seja, e só depois, em cima da hora, as pessoas não têm agenda, é que querem fazer as coisas aos solavancos. Porque quando o Presidente diz que só no dia 8 é que se decidiu isso, então já é muito tarde para uma coisa tão importante. Isto é um ponto. Segundo ponto, para dizer o seguinte, meus senhores. Eu julgo que os partidos políticos em São Tomé e Príncipe, independentemente de um e do outro, o que eles querem é precisamente que haja essa divergência, que haja essa contradição. Por quê? O Presidente da República, quando demitiu o 18º governo, já sabia que havia o ADI 1, que havia o ADI 2, que sabe a situação do MLSTP, do Basta e por aí fora. Então, cabia ao Presidente da República, como mais alto funcionário da nação,
tentar encontrar um entendimento. Porque o que nós queremos em São Tomé e Príncipe é que se encontre um entendimento para que o país possa funcionar. Porque nós já sabemos que existe essa divergência e nós sabemos que, inclusive, eles procuram o máximo possível que isto aconteça para que, depois, uma vez chegar ao poder, possam exercer o poder contra o outro. E nós não podemos continuar nisso. Se nós experimentarmos isso, se nós continuarmos a dizer que isto é o verdadeiro, nós estamos a dar todas as armas para que esses partidos políticos, uma vez depois de ganhar as eleições, possam fazer as mesmas coisas. Temos que ter um hábito à altura de dizer, meus senhores, não, isso já não volta a acontecer, porque o mais importante é o país. Se isso não acontecer, eu acho que nós vamos ter que esquecer praticamente São Tomé e Príncipe, porque ninguém mais vai acreditar em ninguém, independentemente de ser eu, de ser Luís Hélio, de ser Carlos Semedo, por aí fora, porque dá a impressão que o que está por trás é sempre a mesma coisa, sempre a mesma guerra, e essas pessoas que estão no poder vêm sempre melhorando as suas vidas depois desses 4 anos, enquanto o país volta para trás. Eu hoje fiz uma volta pelo país, a gente sente que as casas estão a cair aos poucos, que as estradas estão cada vez mais velhas, que o capim invade quase tudo, que as pessoas estão mais tristes. E eu pergunto, o que é que nós estamos a fazer com esses partidos políticos? Eles servem para quê? Qual é a mais-valia que eles têm trazido? Então tem que surgir alguém, e neste momento eu digo, quem tem a obrigação de mudar é quem está no poder, e o poder agora, o maior magistrado, é o Presidente da República. Ele tem que se convencer que ele tem que fazer muito mais, mesmo dentro desses partidos, falando com essas pessoas, impondo regras que funcionem para que não se admita que o próximo dirigente, seja ele quem for, o próximo primeiro-ministro, por aí fora, com o poder que tem, possa vir fazer aquilo que quer, como quer, e enxovalhar os outros. Porque eu acho que, verdadeiramente, os santomenses, esses que estão cansados, começam a estar fartos dessas pessoas, e isso pode ser muito grave para São Tomé e Príncipe nos próximos tempos. É mês da independência e na CST a liberdade sente-se na tua ligação. Neste mês especial, ativa o teu Netphone e recebe mais 50% de internet ao mesmo preço. Isso mesmo, navegas mais sem pagar mais. Tens opções que se adaptam ao teu dia, de 150 MB por 10 dobras até 90 GB por 1.490 dobras. Aproveita esta promoção válida de 1 a 15 de julho e celebra os 50 anos de independência sempre ligado. CST, somos nós. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.